primeiro gol, a gente vê o Rodrigo Caio jogando quase que na intermediária do adversário. Então, o Flamengo com alguns ainda problemas técnicos, né? Os jogadores ainda retomando o ritmo, errando alguns passos que a gente não está acostumado a ver, mas as movimentações muito bem coordenadas por esse time treinado pelo Jorge Jesus. E ele mesmo disse, depois da partida, em uma entrevista ali à Flá TV, ele afirmou que não esperava que o Flamengo fosse apresentar um futebol tão bom quanto apresentou na última noite. Se disse muito satisfeito. A gente vai curtir um pouquinho do que falou o técnico Jorge Jesus sobre essa vitória que garante o Flamengo já na semifinal da Taça Rio, e o Flamengo ultrapassa o Fluminense na classificação geral do Campeonato Estadual. Nosso primeiro jogo depois da pandemia, e a equipa passou muito bem. Parece que não está há 2 meses e tal sem chegar. Na primeira parte, praticamente não. O Bangu não fez um remate à baliza, passámos 45 minutos a jogar dentro da área do Bangu, fizemos um gol. Na segunda parte, é normal que o cansaço do adversário começámos a ter mais espaço e fizemos mais 2 gols, podemos ter feito mais, mas de qualquer maneira a equipa deu uma resposta muito boa. Ela é uma equipa muito evoluída taticamente, e para o primeiro jogo eu não esperava tanta qualidade de jogo como a equipa do Flamengo apresentou hoje. E porquê? Se a gente puder e falar do Bangu, dizer jogou bem porque jogou contra o Bangu, o problema não é esse, é que é jogar bem praticamente dentro de uma equipa onde não deu espaço, onde o Flamengo teve criado a maior parte dos lances ofensivos, e com esse pouco espaço a equipa teve sempre uma grande qualidade de jogo e defensivamente teve muito bem. Só na segunda parte achámos o Bangu fazer 2 finalizações, também não era normal, em 90 minutos tinham que fazer alguma finalização à equipa do Flamengo, mas foi para o primeiro jogo, foi um jogo perfeito. Isso temos que saber viver, toda a sociedade tem que saber viver com o vírus enquanto não houver uma vacina para o poder erradicar. O importante é saber viver. Não é ter medo do vírus, é respeitar o vírus. Respeitando o vírus é fazer testes, é fazer isolamento e é fazer prevenção. As equipas de futebol têm um privilégio muito grande porque trabalham ao ar livre, porque são testados constantemente. E se tu queres viver e saber conviver com o vírus, um dos pontos fundamentais é aquilo que a equipa do Flamengo faz, e todos os jogadores, penso eu, todas as equipas. Testar, isolar e prevenir. E a partir daqui não há outro meio, não inventem mais nada, porque enquanto não houver vacina temos de viver no mundo todos com esta questão, respeitando, como é óbvio, não é? Os picos da pandemia nos países, com respeito moral, mas isso não quer dizer que outras áreas não possam trabalhar em segurança, que é aquilo que o Flamengo faz. Trabalha em segurança e as equipas de futebol trabalham em segurança. Mas no mundo nem todas as pessoas têm estas condições. É verdade. Mas os que têm condições têm que os deixar trabalhar. Não tem jeito, né? Seria inevitavelmente assunto nesse retorno do Campeonato Carioca a situação do coronavírus, enfim, da Covid-19, porque ontem, enquanto a bola rolava no hospital de campanha, que funciona no complexo do Maracanã, mais 2 óbitos, né, eram contabilizados no Rio de Janeiro por conta dessa pandemia. Enfim, é difícil a gente não traçar esse paralelo, porque estamos todos vivendo nesse cenário. Mas já que a bola rolou, estamos repercutindo aqui a volta do Flamengo e com uma boa vitória sobre o Bangu. Tá aí, ó, a gente vendo os gols do Flamengo. Aliás, o Gabigol ontem, Amêndola, mais de garçom, né? O que participou no setor ofensivo do Flamengo, se não balançou a rede, mas pelo menos servindo companheiros. Enfim, o Pedro Rocha também entrou no segundo tempo. E essa é uma questão, né? Que o Jorge Jesus, inclusive, falou na entrevista coletiva também.
O Flamengo ontem se utilizou, né, do novo regulamento, das 5 substituições, mas o Jorge Jesus já deixou claro que nem sempre será assim, né? Exatamente, Calheiros. A gente vê que o Pedro Rocha fez o primeiro gol dele. E sobre o Gabigol, durante o primeiro tempo, ele jogou muito mais centralizado. Depois ele jogou um pouco aberto pela direita, foi para a esquerda. Aí no segundo tempo ele teve uma atuação um pouco mais de destaque. Ele conseguiu abrir muito espaço. E ele ontem, ele não fez gol, não teve gol do Gabigol na última noite lá no Maracanã, mas foram 2 assistências. E eu peguei os números do Gabigol em 2020. Ele e o Bruno Henrique, os dois, participaram de 25 gols do Flamengo em 35 no ano. Ou seja, isso dá mais que 70% dos gols do Flamengo passando pelos pés do Gabriel Barbosa e também do Bruno Henrique. E se a gente incluir o Arrascaeta que fez o primeiro gol do jogo, o trio participou de 32 dos 35 gols do Flamengo no ano, mais de 90%. Ou seja, esse trio que em 2019 brilhou e brilhou muito, só se falava de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, e o Everton Ribeiro também. Everton Ribeiro que ontem não foi aquele Everton Ribeiro que a gente conhece, mas também por conta do ritmo de jogo. Mas esse trio, ao que tudo indica, em 2020 vai ser bem parecido com o que foi em 2019. É um trio muito ofensivo, que faz gol e quando não faz gol, dá assistência. Então o Flamengo está muito bem servido e o gol importantíssimo do Pedro Rocha, né? O segundo jogo dele com a camisa do Flamengo, eu lembro que no primeiro jogo na estreia contra a Portuguesa eu estive no Maracanã para fazer a cobertura para os canais Fox Sports e ele perdeu um gol muito parecido com esse que ele fez ontem. Ele saiu na cara do goleiro, bateu na saída, mas o goleiro fez a defesa. Ontem já foi diferente. Ontem a gente já viu, inclusive, o Pedro Rocha um pouco mais atlético, mais fino. Ele teve um problema de balanceamento de músculo quando ele chegou ao Flamengo. Ele ficou um tempo parado, o doutor Tanuri teve que trabalhar especificamente com ele, mas se mostrou muito bem, vem treinando muito bem, inclusive. O Jorge Jesus fez essa substituição durante os treinamentos dessa semana. Então o Pedro Rocha pode ser mais um jogador, até porque agora são 5 substituições, né? Mais uma opção ofensiva para o Jorge Jesus, que também colocou outros atletas, o Vitinho, o Diego, enfim. São outras opções nesse elenco estrelado do Flamengo e bem numeroso, principalmente do meio para frente. E aí, Amendola, ontem a gente teve um Flamengo que até poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, né? Mas vale destacar também que a gente está falando do Flamengo, mas vale destacar também a defesa do Bangu, que segurou o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo só conseguiu fazer um gol, mas depois no segundo tempo, até pela questão física e pela qualidade, obviamente, ficou mais difícil. E aí o Flamengo fez o 3-0. E aí a questão também das substituições, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que o Jorge Jesus fez as 5 substituições, mas vale destacar isso, né? Esse poderio defensivo do Bangu, que a gente sabe que tecnicamente é muito diferente do Flamengo, mas que pelo menos no primeiro tempo conseguiu ali segurar e sofrer apenas um gol. Um Flamengo que poderia ter feito até mais gols, mas fez apenas um no primeiro tempo. Depois conseguiu fazer mais. É isso, Renata. E teve um fato curioso, Calheiros, como não teve transmissão o jogo, né? Apesar de ter tido todo um burburinho, eu acompanhei o jogo pelas rádios, fui zapeando em alguns momentos, e teve um momento que eu parei na Rádio Tupi. E na hora, foi no momento do segundo gol do Flamengo, do gol do Bruno Henrique. E aí o repórter do ponta da Tupi, que é o Marcos Coelho, ele conseguiu ouvir o diálogo do Bruno Henrique com o Gabigol, por conta do estádio estar vazio. É justamente nesse momento que está mostrando aí. E o Gabigol olha para o Bruno Henrique e fala: que dupla, hein, papai? E aí o Bruno Henrique vira para ele e fala: estamos de volta. Então, além de todos os gols, as assistências, a gente vê que estão entrosados também dentro e fora de campo, Gabigol e Bruno Henrique. Tem também o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, mas falando desses dois especificamente, né? E a gente viu ali, né, o pessoal da reportagem ontem no Maracanã também cumprindo ali o protocolo de distanciamento, né? Geralmente eles ficam aglomerados num trecho ali para pegar, geralmente, um melhor posicionamento, e ontem eles tiveram que cumprir também protocolos preventivos para essa volta do Campeonato Carioca. O Flamengo que volta a jogar na outra quarta-feira contra o Boa Vista, né? E de acordo com a medida provisória ontem, né, assinada pelo presidente da República, cabe agora, né, Amêndola, aos mandantes essa questão de definir quem e como serão os televisionamentos, ou pelo menos a transmissão de suas partidas, né? E ontem isso, como você falou aí agora há pouco, né, gerou um burburinho, porque até a bola rolar, ninguém sabia exatamente se teria ou não transmissão, né?
Exatamente, Carreiros. Deixou muito torcedor na expectativa, né, de poder acompanhar o jogo, justamente por conta dessa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas agora a gente fica nessa expectativa, porque a emissora detentora dos direitos de transmissão afirmou que não vai poder transmitir os jogos do Flamengo, mesmo com a medida provisória, e o Flamengo afirmou que a partir daí pode transmitir os seus jogos através da Flá TV. Então, vai ser uma briga boa para a gente acompanhar, tentando apurar o tempo todo, porque imagino que isso vai dar muito pano para manga, até porque, como você disse, semana que vem, o Flamengo já joga a 5ª rodada da Taça Rio, o último jogo dessa primeira fase. E o Flamengo é importante, né, Renata? Nesse jogo contra o Boa Vista. E vale lembrar também que ontem o Jorge Jesus ficou satisfeito, né? Ficou satisfeito com o desempenho do time em campo. Ele que cobra muito, a gente sempre vê ele muito eufórico ali à beirada do gramado, sempre cobrando muito dos jogadores. E ele falou sobre isso, a gente vai conferir. Eu não fiz bastante substituições. Hoje a lei é 5 substituições. Fiz 5. Não quer dizer que tenha que fazer 5 substituições durante os jogos. Não vou fazer. Mas agora, a princípio, tenho que as fazer, porque tenho que pôr todos os jogadores no nível competitivo. E portanto, é sabermos adaptar à realidade desta alteração de 3 substituições para 5. A nação, se eu estivesse aqui, ficava mais uma vez satisfeita e orgulhosa da qualidade de jogo da equipa do Flamengo. Depois, como eu disse, de uma paragem de quase 3 meses, nós chegámos aqui e parece que estávamos parados há 2 ou 3 semanas. Isso tem a ver com a qualidade da equipa, dos jogadores, e a forma como eles trabalham. Chegam aos jogos, fazem a diferença, e hoje fizemos a diferença no jogo, o que era também a nossa responsabilidade, mas com uma qualidade de jogo muito, muito boa para o primeiro jogo que a equipa teve, depois de estar parado 3 meses. Tá, e o Jesus falando então que não esperava tanta qualidade nesse primeiro jogo, né? O Flamengo que foi para campo com seus 11 titulares, a gente só destacou durante essa semana o Léo Pereira no lugar do Gustavo Henrique. Eu tenho até minhas dúvidas se o Léo Pereira, quando ele chega no Flamengo, já é uma ideia do Jorge Jesus de ser o titular dele, né? Mas a gente viu ele usando também o Gustavo Henrique e começou com esses 11 titulares e destacou, né? Que foi um Flamengo acima do que ele esperava, Mêndola. É isso, Renata. A questão do Léo Pereira, o Léo Pereira, ele é, de uma certa forma, ele é mais parecido com o Pablo Mari do que o Gustavo Henrique. O Léo Pereira é um pouco mais rápido e ele tem uma saída de jogo muito boa desde o Atlético Paranaense. Inclusive, esse foi uma das características citadas pelo Jorge Jesus, que ele tem esse poder de carregar a bola e de poder quebrar a linha, de dar a bola para o volante, ou seja, para o Arão, ou então para o Gerson, quem sabe até para o Everton Ribeiro, já quebrando uma linha, já nas costas da linha defensiva do time adversário. Então, o Léo Pereira, nos treinamentos, ele evoluiu muito da estreia para cá, e hoje é, de fato, o titular na zaga do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, eu tenho os números dele aqui, Calheiros e Renato e amigos, são 52 jogos pelo Flamengo, 39 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. No Maracanã, são 28 jogos, 25 vitórias e 3 empates. O Jorge Jesus ainda não perdeu no Maracanã. São números expressivos e que eu acho que faz jus à renovação de contrato, por mais que tenha sido uma renovação não dos moldes que a diretoria do Flamengo gostaria até o final da próxima temporada, mas pelo menos vai manter o Jorge Jesus até o meio do ano que vem fazendo um trabalho aí que a gente não pode nem criticar tanto, porque ganha título, joga bem, joga bonito e faz bastante gol, o time que faz bastante gol, né? Não, eu diria que não cabe nenhuma crítica ao trabalho do Jorge Jesus, é um trabalho irretocável e, de fato, esse número que chama muita atenção do desempenho do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus no Maracanã, né? Flamengo praticamente imbatível no Maracanã com esse retrospecto, invicto ainda, jogando no estádio. E a gente está vendo aí o Gabigol sem dúvida alguma, hein? Merece todo o destaque, mesmo sem balançar as redes. Ontem o melhor jogador do Flamengo em campo. Participando demais da partida em vários pontos do setor ofensivo. E se eu não estou enganado, o Arrascaeta faz o primeiro gol após essa paralisação, né, em função da pandemia. E antes, né, da paralisação, ele tinha feito o último gol do Flamengo também, né? Na vitória portuguesa. Se eu não estou enganado, acho que é isso. É isso mesmo. Né? Na vitória por 2-1, tinha sido o Arrascaeta. E na volta, o Arrascaeta volta a marcar. Impressionante também como joga bola o Arrascaeta, que baita time o Flamengo realmente montou, a gente não cansa de dizer isso. Agora,
ainda nesse cenário das 5 substituições, né? Nesse elenco fortíssimo, tá aí o Pedro Rocha, que vinha sendo muito elogiado, né, durante os treinamentos, e o Pedro Rocha marcando pela primeira vez com a camisa do Flamengo. A gente tem uma arte aí, ó, com as mudanças do Jorge Jesus, com as trocas que ele fez ontem no jogo, ó. No segundo tempo, colocando o Vitinho no lugar do Arrascaeta, o Michel no lugar do Everton Ribeiro, isso tudo na ordem, na sequência do jogo, ó. Depois saiu o Ilharão, entrou o Thiago Maia, o Gerson deixou o campo para a entrada do Diego Ribas e o Bruno Henrique, né, que foi substituído pelo Pedro Rocha. Quer dizer, olha os jogadores que entram, Amêndola. De fato, também é outro ponto que a gente está sempre batendo nessa tecla. Mas esse elenco do Flamengo também é fantástico. Jogadores que seriam titulares, olha, em grande parte dos outros clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, Calheiros. É bom de frisar a situação do Pedro Rocha. Esse foi o segundo jogo. Ele não tem nem 90 minutos ainda completados com a camisa do Flamengo. E ele que gostava muito de jogar bem contra o Flamengo. Eu me lembro que no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, aqui no Maracanã, o Flamengo ganhou por 3-1, mas quem abre o placar é o Pedro Rocha. E no jogo lá no Mineirão, o Flamengo estava vencendo por 1-0, a jogada do pênalti, quem sofre o pênalti é o Pedro Rocha. O Thiago Neves bate, empata o jogo, mas o Flamengo depois vence a partida. Então o Pedro Rocha ele vem se adaptando de uma forma gradual, não daquele jeito que a gente esperava, né? Até pelo futebol que ele apresentou no Cruzeiro, mas eu acho que vai ser um jogador importantíssimo. E uma outra questão que eu também gosto de frisar aqui, essa questão das substituições. Até bom de colocar na tela. Você vê, quem entrou no lugar do Gerson? É o Diego. Será que o Mister tem na cabeça dele que o substituto ideal do Gerson é o Diego e não o Thiago Maia? Será que em caso de uma proposta... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.